E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Hoje nós vamos olhar para o texto que está do versículo 19 ao versículo 23. João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Amém. Um texto lindo que tem muito para falar ao nosso coração, que falou muito ao meu coração essa semana e eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Ouça com fé a palavra do Senhor, meu querido. Diz assim as Escrituras. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Essa é a palavra do Senhor para nós, essa manhã. Irmãos, há coisas na vida que a gente simplesmente não percebe. E eu não sei se você já parou e prestou atenção nisso. Não porque essas coisas sejam irrelevantes, menos importantes, mas justamente porque elas sempre estiveram ali. E você talvez se acostumou tanto com aquilo, que você não percebe mais que é uma realidade. Quando algo faz parte da nossa vida, desde o começo, a gente tende a tratar aquilo como normal, não é verdade? Como óbvio. E raramente a gente para pensar o impacto real que isso tem sobre a nossa vida. Eu vou dar um exemplo, para a gente entender o que eu estou tentando dizer. Pensa, por exemplo, nessa geração mais nova, a geração Z. Essa geração são pessoas que já nasceram com o celular na mão, não é verdade? Eles já nasceram com acesso à internet, com a informação instantânea, a comunicação em tempo real. Eles já nasceram incluídos nesse mundo. Para eles nada disso é novidade, nunca foi. Para eles isso é um padrão. Eles não conseguem imaginar um mundo sem isso. É verdade que um dia a gente não tinha celular? Como assim? Como que você falava um com o outro quando você saía de casa e não ia chegar no horário que foi combinado? É verdade que não tinha mensagem de WhatsApp, não podia mandar uma foto, não podia tirar foto com o celular? E como assim? Como que vocês pesquisavam para fazer trabalho de escola? Ia na biblioteca, pegava a Barça, não era assim? Mas essa geração nova olha para isso e fala assim, não tem jeito de viver desse jeito, é impossível. Não tem como a gente estar curioso por alguma coisa e não acessar ali o TikTok e perguntar para ele, que eu quero saber sobre isso, e de repente você tem um monte de vídeo te explicando aquilo que você quer saber. Ou vai lá, Google para essa geração já estava coisa do passado, é igual o Facebook, já não existe mais para eles. Mas eles nasceram imersos nisso. Eles não perceberam que quando isso chegou, mudou tudo. A forma de comunicar, a forma de trabalhar, a forma de aprender, de se relacionar. Nada mais funciona como antigamente, gente. E nunca mais vai funcionar. Foi uma mudança profunda no mundo e veio para ficar. Não existe mundo mais sem internet. Mas
quando a gente nasce dentro dessas realidades, a gente não percebe quanto isso transforma a nossa vida. Deu para entender? Porque isso é só um exemplo da infinidade de coisas que nós nascemos imersos nela, mas a gente não tem noção do quanto isso transforma a nossa vida, mas a gente já nasceu assim, nessa realidade. Vai ser diferente dos bebês agora que nasceram. Sabe por quê? Porque esses bebezinhos que estão chegando, eles já nasceram na realidade da inteligência artificial. Eles não vão conseguir imaginar um mundo sem IA. Mas para nós ainda tudo isso é muito novo. Ainda a gente apanha para perguntar uma coisinha para o ChatGPT pensando que é uma pessoa real, né? Mas essas coisas, elas são fatos na nossa vida. Agora pensa comigo, e se houver uma realidade muito mais profunda do que essa? Algo que não mudou apenas a forma como nós vivemos, mas mudou a própria condição da humanidade diante de Deus. E ainda assim, muitos de nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Porque nós já nascemos nessa nova realidade, e isso para nós ficou tão normal, que a gente não para mais para pensar o quanto isso é uma realidade nova e transformadora. É um pouco sobre isso que eu quero convidar você a olhar para o texto de João 20 e pensar um pouquinho comigo nessa manhã. Porque João 20 é um texto que continua mostrando o que a ressurreição de Jesus é. E a ressurreição de Jesus não foi apenas um evento extraordinário, apenas uma vitória de Cristo sobre a morte. Ela é tudo isso, mas a ressurreição de Jesus inaugura uma nova realidade. A ressurreição de Jesus, ela é uma nova criação, um novo momento da redenção. É muito mais do que simplesmente a pedra rolar e Cristo sair. Porque às vezes a gente reduz tanto isso, que a gente não percebe a grandiosidade do que isso de fato significa. A ressurreição deveria estar nos nossos lábios todos os dias, o tempo todo, porque ela é a realidade na qual nós vivemos agora, na qual você está vivendo agora. Mas você está tão acostumado com isso, você está tão imerso nisso, você já nasceu dentro dessa realidade, que talvez você não perceba com tamanha profundidade quanto precisa. E é curioso porque o texto chama atenção para aqueles que estavam mais próximos e vivendo à luz disso, estavam ali reunidos, mas de portas trancadas, com medo. E eles parece que continuaram a vida deles como se nada disso tivesse acontecido. O pânico tomou conta do seu coração, a vida ficou estranha. E agora? O que vai acontecer com a gente? O maior problema não é não saber que Cristo ressuscitou. Guarde isso no seu coração. O maior problema é viver como se isso não tivesse mudado nada. Porque, de fato, o mundo inteiro sabe dessa história. Jesus morreu numa cruz, 3 dias depois ele ressuscitou, mesmo que não acredite. Mas a grande questão é, a gente vive como se isso de fato mudou absolutamente tudo no mundo? Vamos olhar um pouquinho para esse texto e vamos perceber 4 coisas que impactam a nossa vida hoje. E eu tenho certeza que isso vai falar tanto ao teu coração, assim como falou ao meu. E a primeira coisa que a gente precisa observar é que essa presença de Jesus, ela traz paz e alegria. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida, porque isso é uma constante dada por Deus. Olha para a Bíblia, nos primeiros versículos que lemos, e você vai ver que esse texto começa dizendo assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa. Vamos lembrar? Na semana passada, a gente estava com Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado no túmulo. Eles viram a ressurreição de Jesus. E o texto da semana passada começa com uma marcação: no primeiro dia da semana. Nós estamos no mesmo dia
E é por isso que João marca esse dia com isso. Ao cair da tarde, aquilo foi ao amanhecer. Agora, ao cair da tarde, ao anoitecer daquele primeiro dia, alguma coisa acontece. O que Jesus começou a revelar para aquela mulher, ainda está sendo revelado. Ele ainda está trabalhando naquele primeiro dia. E o texto descreve algo estranho. Porque nós saímos de um evento onde aquela mulher olha para Jesus e quando ele diz Maria, ela reconhece o seu mestre. E ele fala, não me detenhas, porque agora vocês vão aprender a viver numa nova realidade do pós-ressurreição. Vai, conta para os seus irmãos que eu vou subir e que eu estou subindo para o Pai e que vocês vão viver essa nova realidade. E de repente a cena que sai daquele lugar e vai para outro, mostra um clima tenso, nebuloso, de homens com medo. E olha, Pedro e João, que tinham ido lá no sepulcro, estavam lá dentro. E eles estavam com medo. Estando trancadas as portas de casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Eu também estaria. Eu acho que você também. Os judeus tinham se movimentado e mexido com toda Jerusalém. Tinha convencido Pilatos de matar um homem inocente. Os judeus tinham feito tantas coisas, mas tantas coisas ali, que com certeza nos deixaria com muito medo. Muito medo. E é isso que eles estavam sentindo. Eles estavam com medo, trancado, coração cheio de insegurança e incerteza. Eles poderiam ser os próximos. Gente, a ressurreição já tinha acontecido. E eles estavam ali como se não tivesse acontecido. Eles não tinham entendido ainda. A ressurreição era uma realidade. A nova criação já era essa realidade. Mas eles estavam ali vivendo aquele dia como se isso não fosse. Eles estavam tão imersos nos seus sentimentos como Maria estava, que eles não conseguiram absorver e entender o peso do que a ressurreição de Cristo de fato significava. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque o texto diz assim: Jesus veio e se pôs no meio deles. Jesus vem e se põe no meio deles. Jesus não bate a porta. Tem alguém aí? Tem uma novidade para contar para vocês. Não, ele não faz isso. Ele não espera que aquele negócio que eles estão sentindo se organize ali, sabe? Vai regular essas emoções dentro de você aí, e a hora que vocês estiverem melhor, eu apareço. Sabe? Não, ele não faz isso. Ele não exige que os discípulos vençam o medo e as inseguranças que eles estão sentindo, não. Jesus sabe do que eles estão sentindo. Jesus sabe daquelas emoções que estão tirando o foco deles. E o que Jesus faz? Jesus toma a iniciativa, Jesus vai, Jesus se coloca no meio deles. Dá para perceber que a iniciativa é de quem? De Jesus. Às vezes a gente pensa que na dinâmica do que Deus está fazendo, a iniciativa é sempre nossa. Eu faço, o meu esforço, que eu faço. Mas a Bíblia, quando você vai lendo ela mostra detalhes que fica claro para a gente que não é isso. Ele toma a iniciativa, ele vai, ele se coloca no meio, ele traz uma presença maravilhosa ali naquele lugar. A presença de Jesus ali é o ápice desse texto. Sabe por quê? Daquele lugar nasce a igreja. E a gente precisa entender que a igreja, ela é uma iniciativa de quem? De Deus. A igreja, como iniciativa de Deus, ela é formada a partir de uma coisa que é fundamental e essencial na nossa vida, que é a presença de Jesus Cristo. A igreja nasce num momento turbulento, num momento de medo e insegurança, mas começa com a presença graciosa do Cristo ressuscitado, que entra num ambiente de medo e se faz presente no meio do seu povo. É Jesus entrando
e transformando uma realidade que começou naquele dia e passou os anos até chegar hoje. É tão bonito perceber isso e viver isso, porque a gente vai olhando para o texto e ele diz que a paz esteja com vocês. Cristo, quando chega, ele não fala assim: ah, seus danados, fugiram todo mundo, né? Ou eles chegaram e falaram assim: homens de pouca fé, eu não falei para vocês que isso ia acontecer? Por que vocês fugiram? Ah, mas por que vocês estão assustados? Por que vocês estão com medo? Jesus não entra para dar bronca. Jesus não entra para exortar aqueles homens com medo, embora eles mereciam. Mas Jesus entra com um anúncio tão bonito, porque as primeiras palavras que Jesus fala, a hora que chega no meio deles, todos com medo, sem saber o que estava acontecendo ao seu redor, ele olha e fala assim: que a paz esteja com vocês. E a gente olha para essa paz e a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Porque quando a gente passa no versículo, a gente vê assim que ele mostra as mãos, ele mostra o lado onde foi furado pela lança. E eu sempre me pergunto quando eu leio esse texto, tipo assim, se Jesus ressuscitou e ele foi transformado, no corpo transformado, por que ficou os buracos no corpo dele? Porque a obra da cruz, ela nunca foi apagada com a ressurreição. A obra da cruz, ela foi concluída, consumada pela ressurreição. E a evidência disso estava no corpo de Jesus para todo mundo ver. Ele mostrou isso para eles. Vejam, sou eu mesmo. E imediatamente, a presença de Jesus naquele lugar transforma completamente o que aqueles homens estavam sentindo. Dá para perceber isso aqui? O texto diz assim: então os discípulos se alegraram. Medo, paz, alegria. Jesus entra naquele ambiente e transforma completamente aquele lugar. E começando do coração do ser humano, ele vai começando a transformar tudo, porque ele está ocupando um lugar que é só dele, o lugar que é central, o lugar que é definitivo, o lugar onde sempre ele esteve e sempre deve estar na igreja e na nossa vida. E quando ele chega, é essa paz que transforma todas as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa sobre essa paz com você. Porque quando a gente olha para isso, a gente pensa assim: o que é essa paz que Jesus disse? Que a paz esteja sobre vocês. Ele repete isso depois no versículo 21. E Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Gente, eu já falei e vou falar de novo. Quando uma coisa repete, uma coisa aparece duas vezes, presta atenção e para pensar sobre isso, porque é importante. Mas que paz é essa que Jesus está falando? A paz é a ausência de conflito, a ausência de problema. Ah, beleza, Jesus chegou e agora acabou, não tem mais problema. Essa era a forma que Maria Madalena estava enxergando, que ele disse: não me detenhas, não é isso que você está pensando, não é isso que vai acontecer. A paz não é a ausência de desafios, de tribulação, de aflição, de problema na nossa vida. Quer uma prova disso? Quando Jesus diz isso para eles, as portas continuaram trancadas. Os judeus ainda estavam lá de fora. Aqueles homens tinham que sair daquele lugar e enfrentar uma nação inteira contra eles. O Império Romano continuava ali. Os problemas estavam todos no seu lugar. Os boletos continuaram chegando, gente. Tinha que trabalhar para comer. Tinha que continuar passando alguns perrengues na vida aí. Tinha casamento, tinha filhos, tinha trabalho, tinha amigos que se desentendem. A vida continua e os desafios também. Não quer dizer que Cristo entrou e sumiu tudo. Curioso que tem gente que pensa que é assim, que vem para a igreja de uma forma tão egoísta, utilitarista, consumista,
que acredita assim, eu vou na igreja, eu vou sentar e vou ter Jesus na minha vida, e Ele vai resolver tudo, Ele vai acabar com tudo, e daqui para frente vai ser outra história, vai mesmo ser outra história, mas não pense que os seus boletos não vão parar de chegar, não pense que você não vai ter desafios nos relacionamentos que você tem, não pense que você não vai continuar tendo muitos e muitos problemas na sua vida. As portas continuavam trancadas, então que paz é essa que Jesus está falando aqui? A palavra de Jesus não é um, oi gente, tá tudo bem? Graça e paz, né? A gente fala muito isso, não fala? Graça e paz, irmão. Jesus não entrou naquela sala falando, graça e paz, irmãos. Não foi isso. Jesus entrou ali com uma proclamação. Ele disse que a paz que foi conquistada na cruz do Calvário transforme a vida de vocês. Que de fato essa paz preencha todos os espaços da sua vida e que vocês sejam novas pessoas a partir do que eu fiz. A paz com Deus, que a gente lê lá em Romanos capítulo 5, é sobre essa paz que Jesus está falando aqui. Jesus está entrando naquele lugar e dizendo assim, eu venci. A paz é uma realidade na vida de vocês. A paz é algo certeiro para cada um de vocês. Vocês podem olhar para Deus, se voltar para Deus e viver com Deus de novo. Deu para entender? Porque é diferente, irmãos. A gente lê esses textos e a gente começa a pensar assim, Jesus só falou oi. Não. Ele está proclamando algo que vai se desenrolar nesse texto. E se a gente olhar para quem eram aqueles homens, a gente vai ficar mais impactado ainda. Porque aqueles homens eram aqueles que fugiram, que abandonaram Jesus no momento mais crítico, que chegaram a negar Ele publicamente. E Jesus chega dizendo assim, sabe o que eu tenho para vocês? Não é condenação, é reconciliação, é paz. Redenção, é amor, é perdão o que eu tenho para vocês. E é sobre essa perspectiva e essa ótica que Cristo começa a construir tijolo por tijolo do que nós chamamos de igreja hoje. Debaixo do grande anúncio dele, que a paz esteja com vocês. Então fica fácil perceber que a presença de Jesus é o centro da nossa vida como cristãos. E marca o início da igreja. Não existe igreja sem Jesus, gente. Embora tem muitos aí tentando construir isso. Não existe absolutamente nada que possamos fazer sem a presença de Jesus estando nos guiando para tudo que a gente faz. Jesus é o centro absoluto de tudo o que nós fazemos aqui. Não adianta você ter uma reunião maravilhosa, toda preparada, um evento lindo, ter um baita de um telão de LED, luzes piscando, fumaça saindo, gente para tudo quanto é canto. Sem Jesus Cristo, isso não passa de um grande show. Sem Jesus, isso não é nada, mesmo que fale do nome dele. Porque a presença de Jesus é o mais importante do que podemos ter na igreja e na nossa vida. E pensa comigo, irmãos, nós temos trabalhado isso com muitos detalhes na quinta-feira no curso de formação espiritual. Estar com Jesus é a coisa mais simples e o maior privilégio que a gente tem na vida. A gente negligencia isso porque é muito simples. A gente não pratica isso porque é tão simples. Mas esse é um dos maiores privilégios que a ressurreição trouxe para nós. Ele disse, eu vou estar com vocês. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo vem ao nosso encontro nos nossos momentos de medo e insegurança. Você acha que você está sozinho quando tudo está ruim? Ele vem, se coloca do teu lado, Ele pega na tua mão, Ele acalma o teu coração. É assim que Jesus faz. Eu não estou inventando isso. Você está vendo isso acontecer aqui.
Eu não estou dizendo isso por mim, mas é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele chega, Ele não invade não, Ele chega, Ele mostra que é Ele. E Ele mostra que existe uma realidade nova na qual você não está percebendo, mas que você precisa viver a partir dela. E isso muda tudo. Porque quando Jesus chega, o que acontece naquele ambiente de medo? Paz e alegria. Paz e alegria. Eu fico pensando assim, se isso é a dinâmica que Deus preparou para mim, para você, para a nossa vida, eu acho que fica meio incompatível essa história da gente viver uma vida amarga, enquanto Cristo nos deu alegria. Aliás, a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, não sei se você anda lendo a Bíblia aí, devia, mas não sei se anda. Mas Gálatas 5 fala que a alegria é um dos frutos que o Espírito gera em nós, o fruto que gera em nós. E aí a gente encontra com um crente que fala que tem Jesus, que acredita na cruz, que acredita na ressurreição, mas é azedo, gente. Azedo, desculpa, azedo, chato. Só reclama, só vive murmurando de tudo, nada tá bom, a cara tá sempre amarrada. Misericórdia de conviver com gente assim. Porque isso até contamina a gente de repente está reclamando junto. Nossa, é difícil mesmo, irmão. Misericórdia. Para! Tem gente que tudo porta defeito, nada está bom. E ainda fala que tem Jesus, misericórdia. Esse Jesus tem que te dar paz, tem que te encher de alegria. Você precisa parar de viver numa realidade que já existe como se ela não existisse. Então muda a tua perspectiva, muda a tua visão, começa a reconfigurar as coisas na sua vida, porque murmuração é um pecado muito sério de um Cristo que já nos encheu de paz e alegria. Reclamar da vida, irmão, é um testemunho de que você fala uma coisa, mas vive outra. Se esse Jesus nos pega e nos enche disso, nós precisamos reconfigurar quem nós somos. Porque as pessoas lá fora, elas precisam ver isso em você. Elas precisam olhar para você e entender dessa paz, que ninguém consegue explicar, mas que é real. Dessa alegria que transborda de nós, e mesmo no luto, mesmo na doença, mesmo na fome, na escassez, igual Paulo disse, continuamos olhando para Cristo e crendo naquele que sustenta a nossa vida. Ele prometeu que estaria do nosso lado, e não importa o que nós estamos passando, não tranque as portas, não se tome pelo medo, porque Ele está com você. Então, tira esse beiço caído da cara e começa a olhar para Jesus e falar: Senhor, me muda. Me muda, porque eu preciso dessa alegria, eu preciso trabalhar feliz, eu preciso ter uma relação com os meus filhos de felicidade, eu preciso viver essa felicidade no meu dia, eu preciso sentir isso, porque essa é uma realidade no Senhor, e eu preciso estar dentro dessa realidade. Eu não posso mais viver amargo do jeito que eu tenho vivido. Amém, irmãos? Porque esse texto me impacta tanto, que eu fico assim, não tem como você passar por isso aqui e continuar vivendo como se a ressurreição não fosse uma realidade da nossa vida. Não tem como você ler um texto desse, aprender essa realidade e sair daqui, continuando reclamando de tudo e de todos, vivendo uma vida amarga, sem graça, como se a ressurreição não fosse algo que Jesus fez. Ele fez, Jesus está aqui, gente. Jesus está aqui. É uma realidade para nós. E é tão bonito viver isso, porque a paz que Jesus oferece não depende do que está acontecendo lá de fora das nossas vidas, mas depende da presença dEle do nosso lado. Isso é garantido por Deus. Ele está com você. Então você tem que ter paz. Você tem que ter alegria, porque é isso que Ele diz que nós teremos. Ele cura o nosso coração do medo, e o resultado é a alegria de estar do seu lado. Você quer Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele. E está acontecendo um monte de coisa na sua vida. Você vai chorar sim, você vai se entristecer, mas lá quando você está chorando, lá triste, você lembra de quem você é e de quem Ele é, e as coisas começam a mudar de lugar. E as coisas ficam diferentes, e isso é maravilhoso demais na nossa vida e na nossa história.
O texto continua, e ele progride para algo muito bonito, porque ele nos mostra sobre a missão da igreja. E como Jesus está formando essa igreja, isso aqui traz propósito e significado para nós, um envio para continuar uma obra que ele mesmo começou. Olha aí para o versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. E aí ele fala uma coisa muito bonita. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Passou o medo? Curou esse negócio ruim que você estava sentindo? Lembrou quem eu sou? Lembrou que eu estou aqui? Sentiu minha presença? Agora lembra quem você é e para que você foi salvo. Agora lembra do teu propósito. A maioria das pessoas estão desfalecendo no nosso mundo porque não tem senso de significado e propósito de vida. Por que os índices de depressão estão tão altos e a ansiedade crônica está para todo lado? Porque o senso de propósito e de significado, de missão, se perdeu completamente. Você pergunta para a pessoa, qual é a missão que você tem aqui nesse mundo? Não sei. Por que você faz o que você faz? Não sei. Por que você vive desse jeito? Não sei. E você pergunta, o que essa pessoa vai deixar quando ela partir? Não sei. A vida perdeu sentido, perdeu significado. E uma das primeiras coisas que Cristo faz, depois de curar o coração daqueles medrosos, como eu e você, é trazer de novo para a vida um significado e um propósito. Ele olha, revela esse propósito e movimenta a igreja para fora daquelas portas trancadas. Para mostrar para nós que a igreja não é para ficar presa em si mesma, mas é que é para abrir a porta e sair daqui para viver no mundo os desafios que Ele colocar na nossa frente. E viver com Ele. Mas tem um detalhe aqui que é muito importante para a gente perceber. Porque quando Ele fala assim, eu estou enviando vocês, a porta trancada, o medo escuro, está anoitecendo, os judeus estão lá fora. E Ele fala, eu estou enviando vocês, eu estou mandando vocês para esse mundo, para esse lugar hostil mesmo, caótico. E vocês vão brilhar essa luz lá. Ele faz uma frase que faz todo sentido nesse texto. Ele coloca assim, assim como o Pai me enviou. E para você entender esse texto, você precisa entender o que significa essa frase. Porque ele falou assim, ó, eu estou enviando você, o significado e o propósito da sua vida é esse, eu estou enviando você. Mas você precisa ir sabendo como o Pai me enviou, porque é do mesmo jeito. Dá para entender isso aqui no português? Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Mas como que o Pai enviou o Cristo, o Filho? Primeiro a gente tem que entender que isso é uma continuidade. Se é do mesmo jeito que Deus se encarnou em Jesus Cristo e cumpriu a sua missão aqui, nós não estamos fazendo algo diferente, nós estamos continuando aquilo que Ele começou. Ok? É do mesmo jeito. É assim como. Então a nossa missão é continuar o que Cristo fez. Só isso já muda todos os parâmetros dos significados da nossa vida. Porque se você vive para dar continuidade àquilo que Jesus começou quando Ele estava aqui, a sua vida precisa ser reconfigurada totalmente. Você não vive para si mesmo, você não vive para o lazer, você não vive para o entretenimento, você não vive para descansar e pôr as pernas para cima, você não vive para ter uma boa aposentadoria e passar os últimos dias da sua vida descansando, porque você já deu tudo de você nos primeiros anos de vida, você não vive para acumular riqueza, você não vive para ter bens patrimoniais, você não vive para ser uma pessoa de sucesso, de status e bem reconhecida, você não vive para isso. Você tem um propósito, e qual é o seu propósito? A continuidade da missão de Jesus. A missão aqui é a continuação do movimento do próprio Deus. Deus está chamando você, meu irmão, independente da sua idade, independente da sua condição, independente de onde você veio, independente da sua história. Ele te chama em Jesus e te coloca nesse mundo para continuar o que Jesus começou. Dá para entender isso? Porque isso é fundamental para a nossa vida. Aí você olha, tá, mas como que Jesus foi enviado? Qual que é o padrão do envio do Filho? E aí a gente vai pensar, primeiro, Ele se encarnou, não se encarnou?
Missão, a propósito, significado, a gente não faz de longe, não. A gente faz de dentro. A gente encarna essa missão na nossa vida. A gente vive ela. É curioso que tem gente que quer viver essa missão assim, aplaudindo quem está fazendo no conforto da sua casa. Você não quer se envolver, você não quer se comprometer. Isso não é uma missão encarnacionada. Uma missão com encarnação. Uma missão igual Jesus fez. Jesus veio para o mundo, pisou no pó da terra. Jesus olhou nos olhos daqueles homens mais maus que existiam naquela época. Jesus encarou os desafios de ser humano. Jesus sentiu o que a gente sente. Jesus sentiu dor. Jesus passou pelo que nós passamos. Jesus se encarnou para ser um de nós. E Ele te chamou para viver uma missão assim. Não é à distância, mas é encarnada naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então para de sentar e ser crente que esquenta banco de igreja. Jesus não te chamou para esquentar banco de igreja. Se você está vivendo isso, você está vindo aqui para assistir um teatro, uma palestra, você está vindo aqui para passar um tempo da sua vida, porque você acha que isso te faz um ser humano melhor. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para vir aqui, para viver intensamente o que Ele está fazendo aqui dentro. E sair daquela porta e viver intensamente o que Ele está fazendo lá fora. E Ele vai usar você onde você estiver. Basta você encarnar essa missão na sua vida como significado e propósito da sua existência. Não tem como não olhar para esse texto e não pensar sobre isso. Porque nós estamos criando uma geração de crente e adoradores que choram, levantam a mão, que participam de multidões aí, que preenchem estádios, igrejas enormes, mas pessoas que entram, sentam, assistem um culto e vão para a sua casa continuar a sua vida, porque eles são o centro da vida deles. Jesus está mudando essa história, gente, radicalmente. Jesus está te chamando para participar da missão dele. Onde você está, fazendo o que você fizer, Jesus está te colocando no meio disso, para você viver isso intencionalmente. Você é professora? É Jesus Cristo entrando naquela sala de aula. Você é um advogado? É Jesus Cristo defendendo os direitos e a justiça para as pessoas. Você é um médico? É Jesus Cristo atendendo a dor e o sofrimento e a doença dos outros. Você é uma dona de casa, você é alguém aposentado que está dentro de casa, Jesus Cristo está ali para influenciar o bairro, as pessoas, a vizinhança, o condomínio e todo mundo que está ao redor. Não existe missão de longe. Então para de querer o seu conforto e continuar com a porta trancada com medo do judeu. Jesus está escancarando essa porta e chamando pelo teu nome, dizendo: sai e se envolve, vai e faz, continua o que eu comecei, continua a fazer o que eu fiz, e eu vou estar com vocês. Vão e façam discípulos, assim como eu fiz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que ele disse? Ensinando-os a obedecer aquilo que eu tenho ensinado para vocês, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que ele está chamando a igreja para viver. Tem que ser encarnado, tem que ser representativo, tem que ser algo que de tamanha entrega, ele revela o que o Pai é. Jesus representava o poder e o reino de Deus aqui na terra. Você também, meu querido. Para de passar vergonha em Jesus. Se você mente lá, você está difamando o nome de Cristo. Se você é injusto no seu trabalho, você está difamando o nome de Cristo. Se você só odeia o seu irmão ao invés de amar, você está difamando o nome de Cristo, porque você representa Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar: deixa eu conhecer Jesus. Aí eu olho para o Nando e falo assim: olha só, eu vou conhecer Jesus olhando para ele. Mas se a gente não representa Jesus, essas pessoas vão conhecer quem, gente? Vão conhecer quem? Tem que mostrar quem é de fato Jesus que nós amamos tanto. Vamos ter erros, vamos ter pecados, vamos sim ter limitações, mas Ele prometeu nos capacitar para isso. Então a gente não precisa temer nada disso, a gente só precisa estar na presença dEle e confiar no que Ele vai fazer.
esse padrão do envio do Filho é sacrificial, você já percebeu isso? Jesus veio para morrer na cruz, não foi? Ele veio e já sabia que ia morrer. Ele entregou tudo, ele não entregou só um pedacinho, não. Tá bom, eu morro na cruz, mas o meu negócio lá na carpintaria do meu pai, esse aqui, não tem jeito de mexer, viu, Deus? Jesus não entrega um pedaço, uma área da sua vida, Jesus se entrega por completo. Ele sabia que ia ser exposto, ele sabia que ia ter custo, ele sabia que ia gastar tempo, ele sabia que toda a sua vida ia ser dedicada para isso. E nós ficamos aqui com a agenda do Google aberta, olhando os quadradinhos todos coloridos da nossa vida voltada para nós mesmos, enquanto não tem um sequer quadrado voltado para Deus. Isso é sacrifício? Isso é se entregar de fato, viver a vida com tudo que você tem para Cristo ressurreto que está entre nós. Então olha para a tua agenda e repensa a tua vida. Porque se ele falou assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês, você precisa reconfigurar toda a tua história a partir de Jesus. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar não, tá, irmão? Mas eu estou dizendo para você ir lá no seu trabalho e ser Jesus naquele lugar. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, ir para a faculdade, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que quando você entrar naquela sala, é Jesus Cristo que vai estar entrando ali. Mesmo que isso doa, mesmo que isso te exclua, mesmo que você ouça coisas que você não quer ouvir, mesmo que não tenha reconhecimento, Jesus se expôs e foi humilhado, e Ele está chamando você para viver esse padrão na tua vida. O padrão do envio do Filho é obediente. Jesus por diversas vezes falou, eu não estou fazendo a minha vontade, eu faço a vontade do Pai, eu faço a vontade do Pai. Ele ensinou a gente a orar dizendo isso, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ele falou assim, ai pastor, mas é porque eu não sinto desejo de fazer isso. Tem dó, gente. Você está vivendo para quem? Para o que você sente ou por Jesus? Você está vivendo por Jesus ou por aquilo que você tem desejo, vontade? Você tem que ter emoção. Põe a tua cabeça no lugar e aprende que Jesus Cristo sempre fez a vontade do Pai. No Getsemane ele clamou, Senhor, Senhor, se possível passa de mim esse cálice. A humanidade de Cristo gritou ali naquele jardim. Ele chorou sangue, a Bíblia diz. O estado emocional mais crítico do ser humano. Mas ele disse, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não importa o quanto eu vou sofrer, não importa o quanto eu vou ser desvalorizado, não vou ser reconhecido e até mesmo excluído, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor tem para mim. Isso vai exigir muito de nós. Porque você está numa vontade de mentir, mas você sabe que isso não é vontade de Deus. Você está numa vontade de ser corrupto, mas isso não é vontade de Deus. Você está numa vontade de gastar mais do que você tem dinheiro, mas isso não é vontade de Deus para a sua vida. Você está numa vontade de fazer algumas coisas que você sabe que é errado, a tua vontade vai te levar para esse lugar, mas você vai ter que abrir mão dela. Porque esse é o significado e o propósito da sua vida. E por fim, o padrão do envio do Filho é dependente. Tem uma coisa muito bonita que eu vejo quando Jesus faz isso. Essa é a próxima aula da quinta-feira, nessa semana. Jesus, ele chega em Lucas, e ele entra numa sinagoga, e ele pega um pergaminho. Não sei se você lembra dessa passagem. E ele abre um texto. E ele lê um texto muito bonito do profeta Isaías, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala sobre esse Espírito que está sobre ele, o enviando para curar, para proclamar, para abençoar os povos. Ele fecha o pergaminho naquela sinagoga e fala, hoje se cumpriu o que as Escrituras diz. Por que eu acho isso tão bonito? Porque esse mesmo Espírito que capacitou Jesus para fazer tudo isso que ele fez, na dependência do Pai, na relação da Trindade, é o mesmo Espírito que está no teu coração te capacitando para a missão que Ele te deu. É o mesmo. O mesmo. Então não tem essa de, eu não dou conta, você dá conta. Porque se Ele te chamou para viver isso aqui, é porque Ele vai te ajudar até o fim.
Ele vai te ajudar. A missão da igreja envolve uma forma de viver, irmãos, no mundo, e uma postura que reflete o próprio Cristo. A gente não vive centrado em nós mesmos, nós vivemos uma outra realidade. Nós somos enviados não apenas para falar sobre Jesus, mas para representar Jesus e tornar Jesus visível através da nossa vida e da nossa mensagem, quem é Ele. Nós vivemos e falamos e mostramos ao mundo quem Ele é. Nós somos enviados para participar naquilo que Deus está fazendo no mundo, e isso é bonito demais, porque a gente aprende que o propósito, a missão da igreja nasce de um coração que foi alcançado pela graça e que agora responde a ela. É uma consequência natural de quem foi transformado por Cristo. A sua vida muda, o significado muda, você é outra pessoa. E eu tenho que te perguntar isso então. Será que estamos vivendo como alguém que foi enviado por Deus para uma missão? Ou a gente continua vivendo como se nada disso fosse realidade? Que a ressurreição não aconteceu, virados e voltados para o nosso próprio coração e para a nossa própria vida. Esse é o grande problema. Porque a gente está tão imerso nessa realidade, a gente já nasceu no pós-ressurreição, que a gente não consegue imaginar um mundo sem ela. E a gente não consegue entender o quão profundo foi tudo isso no plano de Deus. E talvez você está aqui dizendo que sim, que você entende e vive assim, mas na realidade, quando você sai por aquela porta, a máscara cai e você volta a ser você. E Jesus ficou aqui dentro, porque a sua vida lá fora é muito diferente. Se alguma pessoa lá de fora te ver aqui dentro, talvez vai virar e falar assim: nossa, uma vez eu ouvi uma triste história de uma esposa de um pastor que conta que seu filho um dia chegou: papai, vamos mais para a igreja? E o pai olhou para ele, ficou assustado: vamos, nossa, que legal, que bênção, né? E aí a mãe pergunta para esse filho, falou assim: mas por que você está pedindo isso, né? A gente sempre vai para a igreja. Ah, porque o papai que fica lá na igreja é bem mais legal. Talvez você está assim também, querido. Enquanto Jesus está te dando um significado para viver fora dessa porta. Uma nova realidade de vida. Ah, mas eu não dou conta. Eu não sei, eu não consigo. Consegue. Sabe por que você consegue? Porque Ele nos capacita pelo Espírito Santo para viver tudo isso. Olha para o texto, eu não estou inventando isso, não é coisa da minha cabeça. Versículo 22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Está aqui, gente. Ah, eu não consigo. Quem disse que você não consegue? A condição indispensável para a vida e para a missão da igreja é a capacitação que vem do próprio Deus. Deus te chamou, Deus te enviou e Deus te capacitou para fazer tudo isso. Não é à toa que Ele envia, e quando Ele envia, Ele sopra sobre os seus discípulos. E volta aqui comigo nesse texto. Na semana passada, eu disse sobre o jardim, e sobre o que João está tentando construir aqui nesse texto. Eu disse lá que essas figuras, esses detalhes, eles precisam estar na nossa mente para a gente perceber a realidade do que está acontecendo aqui. Na semana passada, o jardim nos levou para Gênesis, o primeiro dia nos levou para Gênesis, assim como João está fazendo o tempo todo. Olha para a criação, olha para Jesus e para a nova criação que Jesus veio inaugurar na terra. João está fazendo isso com a gente desde o começo deste livro, e agora ele fez isso quando mostrou o jardim do sepulcro, e nesse texto, aquele que inaugura a nova criação, sopra. Você lembra de alguma coisa? Gênesis, Deus, barro, criou o ser humano, e depois de ter feito o ser humano, a imagem e semelhança dele, o que ele fez? Soprou o fôlego de vida. João está levando a sua mente para lá e falando assim: sabe o que Jesus fez com a ressurreição? Uma nova criação. Esse sopro, ele está significando uma nova humanidade,
um novo paradigma, um novo jeito de viver, uma nova forma de entender a realidade do mundo. Ele sopra, porque Ele está criando de novo o ser humano, agora, quando a morte foi vencida. Essa é a realidade que João está nos contando, e ele diz: recebam o Espírito Santo. Jesus está criando uma relação de dependência total. O que ele disse para Maria Madalena: não me detenhas, porque a forma como a gente vai viver e se relacionar é diferente, agora vocês vão ter o Espírito Santo. Jesus inaugura isso aqui, Jesus começa isso aqui. Tudo o que nós fazemos só é possível pela presença e a ação do Espírito Santo. Irmãos, o máximo que a gente faz é transmitir Jesus e falar de Jesus, o resto é Ele que faz. Ele que convence do pecado. É Ele que anuncia o Evangelho lá no profundo da alma das pessoas. É o Espírito Santo que transforma de fato as vidas. Você pode lutar e falar a vida inteira, mas se Ele não fizer, nada vai acontecer, porque é o poder do Espírito Santo que transforma tudo. Jesus está mostrando essa dependência. Vocês vão sair dessas portas, vocês vão destrancá-las e sair para fora. Vocês vão ser enviados para viver essa missão nesse mundo caótico, mas vocês precisam depender do poder e da capacitação que vem do alto, e eu estou dando isso para vocês agora. Então, além de andar emburrado e azedo por aí, para de ser vítima. Parecia umas galinhas da Angola: estou fraco o tempo todo. Não consigo, não posso, não tenho habilidade. Vamos servir na igreja, irmão? Ah, não, eu não consigo, eu não fui chamado para isso. Você foi chamado para quê, então? Nós estamos precisando de professor no departamento infantil. Já falei isso aqui umas 10 vezes, não surgiu um nome. A gente está precisando de gente para nos ajudar na recepção. Já falei aqui, não surgiu um nome. A gente está precisando de gente para a estrutura da igreja, para um monte de coisa. Eu falo isso aqui todo domingo que eu aviso sobre isso. Raríssimas pessoas vêm aqui: pastor, o que eu posso servir? O que eu posso somar? Como que eu posso ajudar? Ah, eu não consigo, pastor. Ah, nossa, minha vida é tão lotada, eu estou tão corrido, que não sei. Ah, entendi. Percebe, gente? Dá para perceber? A gente fica assim: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade para isso, Gente, quem faz o seu tempo, quem faz a sua semana, quem faz a sua agenda é você. As habilidades vêm de Deus, e Deus vai te capacitar para servir naquele ministério lindo que Ele te colocou. Agora, não fazer nada não é uma opção. Porque se você está vivendo a sua vida desse jeito, você virou um consumista gospel. E você precisa repensar a sua vida a partir disso. Porque não é isso que o texto está nos mostrando. Nós temos uma missão, nós temos algo a ser feito. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você levou o Evangelho para uma pessoa? Qual foi a última vez, sem medo de ser confrontado, odiado, de ser excluído, você falou do amor de Cristo e o que Ele pode fazer na nossa vida para alguém que nunca ouviu? Qual foi a última vez que você chamou alguém para ir para sua casa, sentar na sua mesa e falar assim: vem cá, deixa eu falar de uma realidade que impactou a minha vida e que eu preciso te contar, porque você precisa viver isso? Qual foi, irmãos? Percebe que a tendência da igreja é fazer igual aqueles primeiros discípulos, se trancar dentro dela. Tranca as portas, os judeus estão lá fora, tranca as portas. Jesus abre a porta e fala: vai para fora. Para de achar que nós estamos numa bolha e vai viver o reino lá fora. Para de querer viver essa panelinha gospel que o mundo está pregando que a igreja é, porque nós não somos isso. Jesus mandou a gente ir lá fora, abraçar leproso. Jesus mandou a gente ir lá para fora, viver o amor de fato, perdoar quem deveria ser perdoado. Jesus mandou a gente ir lá para fora, reconfigurar as coisas e os padrões do mundo com a nossa vida. É isso que a gente está fazendo, irmãos? Ah, eu não consigo. Consegue. Está aqui. Consegue. Você não está querendo é abrir mão do seu conforto. Porque conseguir você consegue. Começa a fazer. Desafia você mesmo.
Começa a falar de Jesus, começa a transbordar Jesus, começa a pregar o evangelho onde você está. Depois você vem cá e me conta se não aconteceu nada. Porque eu tenho certeza que com a capacitação do Espírito Santo vai mudar muita coisa ao teu redor. Muita coisa. Porque essa é a promessa dele. Jesus, ao soprar sobre os discípulos, está marcando um começo dessa nova vida. Lá em Pentecostes, ele vai expandir isso para toda a igreja, para todo mundo. O que ele começa naquele primeiro dia pós-ressurreição, ele expande isso na promessa do Pentecoste. E agora o Espírito Santo, ele habita todo mundo. Gente, isso precisa confrontar a nossa vida. Isso precisa confrontar quem nós somos, porque a missão que Jesus dá, ela só pode ser vivida pelo poder que ele mesmo concede, e ele já concedeu esse poder a você. Por isso que ele disse assim: vocês vão fazer obras ainda maiores. Vocês vão pregar o evangelho a todas as criaturas. Vocês vão pegar e serpente e nada lhe fará mal. Lembra dessas coisas que Jesus falou? Às vezes a gente fala: nossa, então deixa eu ali pegar numa cobra. Não é isso. A questão é o que Jesus está falando para você. Vai ter muitas serpentes circulando na sua vida, querendo amordaçar você, e Jesus está falando: não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu capacitei você para viver isso. Olha para mim, e para de confiar nas suas forças, para de olhar só para você, para de se vitimizar e dizer que não consegue, que está fraco, que não consegue. Deus, ele envia, mas ele capacita, e isso é tão bonito. Mas a pergunta que surge, então, é que se estamos vivendo na dependência do Espírito ou na confiança de nós mesmos. Será que você está dependendo do Espírito Santo assim como Jesus dependia? Ou você vive para você mesmo, irmão? Você confia só nas suas habilidades, na sua inteligência, no seu conhecimento técnico? Você é tão bom, que não precisa do Espírito Santo, você mesmo dá conta. Talvez você fale: nossa, que absurdo, pastor. Não, mas talvez é assim que você está vivendo. Parece forte o que eu estou falando, mas é uma realidade na vida de muita gente que está aqui. E a gente precisa repensar isso. E como que esse texto acaba, irmãos? Esse texto acaba de uma forma que hoje deveria balançar os teus joelhos. O meu ainda está doendo, tem que balançar pouco. Mas hoje isso aqui deveria mexer com a sua estrutura. E eu queria terminar essa mensagem te chamando a prestar atenção na autoridade que Jesus Cristo colocou sobre você, sobre a igreja. Olha o versículo 23 que a gente leu. O versículo 23 está dizendo o seguinte: se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. À primeira vista, se eu passasse o microfone aqui e falasse assim: o que esse versículo quer dizer? O que você ia falar para mim? Que a gente lê esse versículo e fala assim: o que será que é isso, gente? Se de algum vocês perdoarem os pecados, eles vão ser perdoados. Mas se você não perdoar, eles vão ser retidos também. Nossa, que frase difícil. Não, que frase linda. Que frase linda. Para você entender profundamente essa frase, você precisa entender o conceito de perdão. Ok? Vamos lá? Vamos interpretar esse versículo aqui para a gente terminar? Primeiro tem que entender o conceito de perdão. Jesus está falando perdoar pecado. E o que significa isso? Que autoridade é essa que nós ganhamos? Perdão na Bíblia é liberar, remover, cancelar a dívida. Parece que a gente já sabe disso. Perdoar é liberar. Por isso que ele fala liberar e reter. Liberar e reter. Ou você libera ou você retém. Esse é o contexto aqui. Quando a gente fala de perdão, e é por isso que a gente não sabe perdoar, e a gente fica todo confuso quando alguém nos fere, e a gente fala: eu já perdoei, pastor. Eu falei: será? Porque perdoar na Bíblia é remover a culpa diante de Deus. Ou seja, tirar a culpa que está sobre a pessoa. Então você tira a culpa que está sobre ela. Se você tira a culpa que está sobre ela, tira mesmo, como se ela não fosse culpada. Se você tira,
perdoar é cancelar a dívida que o pecado gerou. Então, é não cobrar mais aquilo que o outro deve. Você tirou a culpa, então você não cobra mais. Faz sentido? E se você tirou a culpa e não cobra mais, o terceiro movimento do perdão é restaurar a relação que havia sido quebrada. Não foi isso que Deus fez com a gente? Estava tudo quebrado, tudo no pecado. Quando Deus nos perdoa, Ele nos senta de novo na mesa. Ele restaura a comunhão. Se você quiser aprender o que é perdão, lembra dessas 3 coisas. Talvez você está falando que perdoou pessoas aí, mas você não viveu essas 3 coisas, não é o perdão do jeito que a Bíblia conta. Ok? Aí ele está falando de perdão, e quando Deus nos senta de volta na mesa, esse perdão dos nossos pecados está ligado à nossa salvação. Perdão e salvação aqui está no mesmo lugar. Jesus está falando, praticamente, se vocês salvarem os pecados, serão salvos, mas se os retiverem, serão retidos. Mas aí eu pergunto, mas a igreja salva alguém? Nós salvamos alguém? Não. Então do que Cristo está falando? Jesus está dizendo que essa autoridade que nos foi dada não é uma autoridade de salvar e perdoar, mas é uma autoridade declarativa de reconhecer aquilo que Ele fez na obra, na vida das pessoas. Nós, igreja, reconhecemos quem Deus salvou e perdoou, e nós inserimos ela no corpo de Cristo. É por isso que Ele disse, vão e façam discípulos. E a segunda coisa que Ele disse, batizando. Tem um texto muito bonito de Marcos, ele diz assim, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado. O batismo não é condição de salvação, mas o batismo é a evidência que ela aconteceu. E quem faz o batismo? A igreja. O que Jesus está dizendo, gente, e aí eu acho que esse é o peso dessa mensagem. O que Jesus está fazendo aqui é confiar à sua igreja a responsabilidade de lidar com o evangelho de forma séria, clara e fiel. E a gente entender uma coisa, que o centro do nosso chamado envolve proclamar uma mensagem que confronta, que chama ao arrependimento, aponta para a única solução real para o problema do pecado, que é a obra de Cristo na cruz. Nós estamos lidando com algo que é tão sério que é capaz de transformar a vida de alguém. E Jesus pegou essa autoridade e distribuiu sobre nós. E disse, igreja, vocês vão proclamar como eu proclamei. Vocês vão reconhecer aqueles que são meus. Vocês vão inserir no corpo. Tudo que vocês fazem é uma responsabilidade enorme, porque vocês estão participando da salvação de Deus no mundo. Dá para viver de qualquer jeito? Dá para fingir que isso não é uma realidade? A igreja não cria o perdão ou a salvação. Ela o anuncia, o reconhece e participa do que Deus está fazendo na vida da pessoa. E eu não estou falando de pastor, de presbítero, de diácono, de autoridade da igreja. Eu estou falando da igreja, corpo do Senhor Jesus Cristo. Independente de nome, denominação, placa, teologia, a igreja de Jesus foi chamada para isso. Isso é muito sério, né, irmãos? Porque você foi chamado para isso. Você, com a tua vida, foi chamado para viver isso. Eu disse isso na quinta-feira no curso. Nós fazemos o que podemos fazer, para que Deus faça o que nós não podemos fazer. Nós fazemos aquilo que está nas nossas mãos fazer, para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Ele salva. E a nossa missão é pegar essas pessoas, inserir no corpo, reconhecendo isso na vida delas. Que privilégio. Que privilégio. Olha que texto lindo. Olha que caminho completo para uma transformação. Jesus chega com a sua presença doce e resolve o medo do coração e a insegurança com paz e alegria. Ele pega e envia para uma missão, trazendo significado e propósito para a continuidade daquilo que ele está fazendo.
Ele capacita os enviados com o Espírito Santo, para que a gente não possa dizer de forma nenhuma que a gente não é capaz de fazer o que Ele está mandando fazer, porque Ele já deu poder para nós. E Ele derrama autoridade para proclamar salvação para o mundo e participar da redenção dEle na história. É isso, é para isso que a gente está aqui. Quando eu li esse texto essa semana, eu comecei a pensar, a gente precisa reorganizar a nossa vida. A gente precisa pensar nisso, gente. Se a gente não entender isso, a gente está perdendo, está saindo do trilho, a gente está perdendo o significado, está perdendo o propósito, a gente perdeu o porquê nós estamos aqui, o porquê que você está aí no seu trabalho, por que você vive nesse bairro, por que você foi chamado por Jesus. Lembra, nós fomos chamados para continuar aquilo que Jesus fez. Você está fazendo o que Jesus fez? Jesus pegou e confiou nas suas mãos e falou assim, vai, você vai fazer. E o que você está voltando e devolvendo para Ele? Um dia Ele vai cobrar isso da gente. Eu não gosto de usar esses termos assim, porque fica parecendo que a gente está fazendo uma linguagem de, você vai para o inferno se você não fizer. E não é nada disso que o texto fala. Mas um dia a gente vai ter que dar conta daquilo que Jesus pôs na nossa mão. Um dia Deus vai perguntar pela sua família, Deus vai perguntar pelos seus filhos. Deus vai falar, o que você fez com todo o dinheiro que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu coloquei na tua vida para criar? O que você fez com o trabalho que eu te dei? O que você fez com os amigos que eu coloquei do teu lado? O que você fez com tudo isso que eu estou te dando todo dia? O que você fez? O que você vai falar para Ele? Eu continuei, Senhor. Eu continuei a minha vida com o propósito de seguir o seu caminho e viver intensamente o que o Senhor propôs. Será que é isso? Eu acho que hoje, essa manhã, é para a gente pensar um pouquinho. Porque do que adianta a gente cantar porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, aqui dentro, se quando a gente sair por ali, as coisas mudam completamente na nossa história. E a gente volta a ser quem a gente é mesmo. E não aquele que Deus quer que a gente sejamos. Você pode fechar os seus olhos? Eu digo isso todo domingo, Jesus está aqui. E a resposta a tudo isso não pode ser eu que darei por você. A resposta tem que vir do seu coração. Tem que vir de vocês. Então, se Jesus está aqui na sua frente, olhando para você, o que você vai dizer para Ele hoje? Não deixa Ele no vácuo, não. Fala com Ele. Fala com Ele. Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Como naquele dia que o Senhor entrou e a sua presença mudou tudo, eu peço que o Senhor venha, se coloque no nosso meio de uma forma perceptível. Que a gente olhe para as suas mãos, para o lado e reconheça o Senhor. E que a gente seja curado, Deus. Que nós sejamos curados do medo, da insegurança, da dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que a paz seja derramada sobre nós. Que a alegria transborde o nosso coração. Que a gente saia daqui com missão, propósito, significado para a nossa vida. Que a gente saiba que somos capacitados para essa missão que o Senhor está nos enviando pelo Espírito Santo, que é o mesmo poder que atuou no Senhor. E que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, viver a responsabilidade de participar da sua obra.
Nós pedimos isso. Em nome de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador.